Olá, aqui está ela, a grande Babilônia do protestantismo luterano. Escrevi bastante coisas, espero que você entenda que essa mensagem se diversifica. Uma mensagem falada, relatada e também uma mensagem escrita. Então você pode ver e pode conferir, porque eu vou estar falando e observando alguns pontos, tá? O tesouro do orgulho que veio de Laodiceia. O orgulho de Laodiceia, aquela cidade que foi destruída no ano 60, o Criador comparou, né? Na realidade, todos os períodos foram comparações com cidade. E eles dizem que em cada cidade dessa tinha uma igreja. Mentira, não é verdade isso não. Tá? Não se iluda, é apenas comparação. Ele comparou cada período desse que o grupo dos 12 tiveram na gestão do Império Romano, foi exatamente comparado com cidades da Ásia Menor, as 7 cidades da Ásia Menor. Eles não tinham igreja porque a igreja não faz parte exatamente da história de Al-Rushwa, não. A história de Al-Rushwa tem sinagoga e não igreja. Então, não se iludam com isso. Igreja eles criaram, tá? Então, veja bem, Laodiceia é uma cidade rica, uma cidade veraneio, uma cidade de uma renda muito especial e tinha uma liderança administrativa, né, política, muito orgulhosa. Então, tal que no ano 60, depois de um grande terremoto, quase destruiu toda a cidade, o imperador da época propôs, eu não lembro bem se era Júlio César, eu só sei que foi proposto uma verba para ajudar a reedificar a cidade. Mas como eles tinham os cofres lotados, estupefatos de dinheiro, eles disseram, não, nós não precisamos disso. Nós somos ricos e abastados, de nada nós temos falta monetariamente. Então, assim, digamos assim, esse ditado que eles inventaram lá, o Criador aproveitou para apresentar também a igreja no período laodiceano, que é o 7º. Eu quero aqui exemplificar algo. Digamos, se realmente cada período desse tivesse uma igreja em cada região dessa, cada cidade, então agora nós estaríamos na época de ter uma igreja muito organizada lá em Laodiceia. Mas se você for fazer uma pesquisa sobre Laodiceia, você vai ver que lá só tem ruínas. Então isso ajuda a exatamente provar que o que eu estou dizendo é fato. Tá? Não temos uma igreja lá em Laodiceia, porque Laodiceia hoje é só ruínas. Era só uma comparação, assim como Éfeso, assim como Esmirna, perfume suave, né? Pérgamo, é uma cidade do couro, e assim consecutivamente, todas as cidades, ele apresentou por período, comparando com cada período. Então veja bem, essa igreja, como eles dizem, que é o período 7º, foi quem ficou na gestão, foi a igreja adventista do 7º dia. Aí se você analisar ela, você vai ver que ela tem os caráteres de Laodiceia, rica, orgulhosa. Por que ela está assim? Ela negociou com o sistema luterano e pegou um CNPJ que a gente confere aí nos escritos. E esse CNPJ dá exatamente o direito de isenção de imposto para todo sistema de religião. E isso faz com que eles sejam muito ricos e organizados. Na realidade, o maior potencial da Igreja Adventista está na área econômica. Eles têm os maiores economistas, né? Pessoas muito educadas, bem estudadas, em colégios muito poderosos, então tal que eles são, a maioria deles são maçons, tá? Eles são PhDs. PhD quer dizer o último grau de ensino, os quais são eles os únicos doutores na história, tá? Qualquer instituição de ensino coloca o nome da formatura deles de doutores, mas os únicos doutores verdadeiros da história são aqueles que vêm das instituições de ensino,
que torne PhD, tá? Então veja bem, esse povo são maçom, tá? E os fundadores dessa igreja, infelizmente, eles largaram os princípios do autismo, que realmente eles vêm do final de Filadélfia, as 13 famílias, mas eles se corromperam quando eles realmente aceitaram essa proposta do sistema luterano. Eles deixaram os princípios que Augusto ensinou e hoje estão seguindo os deuses de Roma, como a gente comentou aí. Então, eu quero dizer para você que vai ouvir esse estudo, que na realidade essa é a mãe do protestantismo, que está em Apocalipse 17, 4 e 5. Vi na sua fronte o nome, o mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quer dizer, o sistema protestante é um, sistema católico é outro, o sistema espírita é outro. Eles são dados como boca sistema. E no caso do protestantismo, a diversidade de igrejas protestantes, como eles se xingam de pentecostais e consecutivamente, mas eles são exatamente nascidos e bancados por essa instituição que é a mais poderosa do mundo, o protestantismo. Ele não vem de Augusto, ele vem de Lutero, e Lutero protestou, não foi contra os rabinos da sinagoga, ele protestou, foi contra os papas. Então não tem nada a ver. E Augusto nunca se envolveu com outras nações, a não ser com o povo dele. Lá em Al-Hanan 1, verso 11, ele disse: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Nunca se envolveu com outra nação. Agora, depois teve aqueles que foram chamados por causa da apostasia, mas eles também se tornaram alrudins. Então é muita coisa para a gente comentar, mas os 3 sistemas está bem esclarecido aí, os 3 espíritos imundos de Apocalipse 16, 13. Vi sair da boca do dragão, simbolizando o espiritismo. Vi sair da boca da besta, simbolizando o sistema católico. E vi sair da boca do falso profeta, simbolizando o protestantismo luterano, que foi feito exatamente dos últimos, né? É o remanescente que veio de Filadélfia. Então eu quero explicar aqui para vocês que a Igreja Adventista, apesar de se dizer que tem a verdade, um dia tiveram sim, mas eles se venderam. E hoje eles seguem como ricos e abastados. O mesmo ditado que Laodiceia, a liderança política de Laodiceia, falou para o imperador: de nada nós precisamos, somos ricos e abastados. Então, cada período desse, eles caíram, eles se prostituíram, mas eles levantaram, ficou sempre o remanescente, resto, né? Sempre um restinho, e levantava e tocava em frente. E assim ficando mais fraco cada dia, até quando chegou em Laodiceia, sobrou apenas 13 famílias. E aí estavam fracos demais, já abatidos, sofridos, porque nos 6 períodos eles mataram nossos irmãos. E assim, com a fraqueza, a falta de ânimo, quando o sistema adventista surge, ele já surgiu morto, já fraco. O Criador mandou uma profetisa para o meio deles, como a gente comenta aí, mas eles não aceitaram mais. Se apossaram dos direitos dos escritos dela, inspirados, e de lá para cá eles vêm matando, vêm pisando a pé, tirando as veracidades, aí dizendo que estão condensando os livros, mas na realidade estão tirando as emeitilhas, as verdades, e passando só a borra para o povo, passando ideia dos seus PhDs, dos doutores da lei. E assim, a cada dia mais, essa Babilônia morre. Então o mistério que ele viu lá, essa mulher montada na besta. A besta já sabemos que é o quê? O poder romano. Então ele viu o quê? Viu o sistema que poderia ser do Criador montado em Roma, vivendo às custas de Roma, com todas as riquezas de Roma, porque eles são isentos de imposto. Então, a história é muito, digamos assim, precisa ser muito estudada. E aqui
eu vou deixar agora para mostrar para vocês aqui um pouquinho do calendário, tá? Olha aqui, o calendário ele foi adulterado dessa forma. Ele pegou o dia 1º e botou aqui no dia 19, uma lua cheia. É a lua que começa o calendário gregoriano, é a lua cheia. Todo ano, na cabeça, eles colocam a lua cheia. Então, no primeiro, ele vai ter... Aqui está dentro do gabarito do calendário lunisolar, mas trabalhando com a origem lunar de Roma, que ele já mudou as estações. Se nós for contar aqui na frente, eu vou ter o gabarito transformado, porque aqui é o código 7 que nós estávamos, e vai vir o código 3 aqui, tá? A igreja adventista deveria conhecer, eles pregam muito sobre Daniel 7:25, mas não sabem nada. Esse código que você está vendo aqui, que é o 3, ele foi, de certa forma, feito uma reversão nele, é o mesmo 7 lá, porque ele jogou aqui para baixo, ó, e acrescentou o 31. Então, se você olhar, ele está com uma reversão. E quando ele fez a reversão, agora ele joga uma lua no primeiro dia, lua cheia no primeiro dia, uma lua. Aí vão dando a sequência 1, 9, 16, 24, 31. Esse mês passou a ter 5 luas. Então, o próximo mês, que é o fevereiro, você vê, ele fechou aqui embaixo, código 7 aí, é a reversão. Então, para entrar aqui agora, é outro código 7 que vai vir, tá? E aí, em seguida, foi aí que o calendário foi exatamente transformado, onde diz Daniel que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei. O tempo são as estações de lua que ele mudou. E a lei foi o 7º Yarmiu, que é o 7º dia, que ele mudou também. Agora você fica com a coluna 3 no calendário romano, mas se você descobrir o calendário lunisolar, você pega a coluna 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o código do início do nosso calendário, código 7. Mas o calendário de Gregório trabalha do código 3 o tempo todo. Ele calçou esse calendário com 7 dias a mais na crescência, para não voltar mais a coluna 7 para o lugar. Então você vai lendo aí, você vai ouvindo o que estou falando e você vai tirando aproveito do que estou passando para todos aí. Isso é um aprendizado. É preciso aprender, é preciso fazer mudança, como ele disse, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados e participante dos seus flagelos. Então, eu quero dizer para vocês que felicito a todos vocês que entenderem tudo que estamos tentando passar, tá? É aqui onde ele diz, estou à porta e bato, se tu abrir eu entro, ceio contigo e tu comigo vai ceiar. Todos aqueles que entenderem e desejarem fazer mudança, reforma de vida, pode ter certeza que isso chama-se abrir a porta. E ele não vai abandonar nenhum. Todos aqueles que o procurarem, todos aqueles que se converterem a ele, certamente ele os receberá. Então, até a próxima, gente. Comentaremos.